compartilhar aqui com vocês, junto com a Amuri, vou chamar o Amuri para contar um pouquinho, antes de mais nada, da nossa jornada, da jornada que ele percorreu para chegar onde a gente chegou hoje como investidores VC, que começou com essa jornada de mais de 20 anos trabalhando no mercado de startups, mais de 10 anos investindo dentro de startups, e muita coisa aconteceu de lá para cá. A gente vai poder contar um pouquinho dessa jornada para o pessoal. Então, nessa jornada toda de 10 anos investindo em startups, como é que foi esse início aí para você? A gente vai falar daqui a pouquinho quais são os erros que você cometeu, quais são os acertos que você cometeu. A gente vai detalhar isso tudo aqui daqui a pouquinho para vocês, mas como bons investidores, naturalmente, querem ter certeza, querem investigar com mais profundidade sobre esses resultados. Então, eu não quero só mostrar para vocês sobre esse resultado que a gente está gerando aqui no histórico da nossa rede, ter multiplicado o capital em 8 vezes investindo nas melhores startups, mas também mostrar um pouquinho disso para vocês. Então, a gente vendeu a Admatic, teve um múltiplo extremamente relevante, mais de 20 vezes o valor investido. A Gama, vou contar um pouquinho mais para vocês sobre esse case também da Gama, onde a gente investiu lá atrás, e o Amuri, junto com outros investidores, multiplicou o capital dele em 29 vezes, assim como vários que vocês estão vendo aí na nossa tela. E quero contar para vocês, inclusive, mostrar para vocês o caso da Natália Félix, que vai contar um pouquinho para vocês como foi investir com a gente, quais os resultados que ela teve aqui investindo junto com investidores VC lá no início, e já teve um excelente resultado. Vocês vão poder ouvir a história da Natália agora. Meu nome é Natália Félix, eu tenho 20 anos de experiência na indústria de óleo e gás. Minha formação é em administração, sou especialista em logística. A primeira startup que eu investi com a Amuri, quando ainda era um MVP, não existia nem o treinamento, foi o meu primeiro exit também, foi muito bom. Então a gente ficou 2 anos só com a empresa, já teve uma saída. Então eu já tive resultados financeiros reais, né? E tive toda essa parte da conexão que me atraiu muito. Legal, gente. Assim como ela conseguiu ter um resultado em 2 anos, multiplicar de maneira considerável o seu capital, tem um outro caso muito legal, que é o caso da Gama. Como vocês podem acompanhar aqui os números, vocês devem estar vendo aí na tela, a gente investiu na Gama lá em 2016. Eles fizeram uma primeira captação num valuation de R$1 milhão. Então, a empresa, naquela época, lá em 2016, valia R$1 milhão. E a gente investiu R$50 mil na Gama Academy. Ela estava numa fase muito inicial de negócio ainda, e de lá para cá, eles ainda em 2016, então no início do ano, eles captaram esses R$50 mil, começaram o negócio, começaram a tracionar, e eles já fizeram, no final de 2016, uma captação de R$600 mil num valuation aí de 3 milhões. Então aqui a gente já teve uma grande valorização. Com esse primeiro cheque, a gente entrou cedo, encontrou um bom time, encontrou um bom empreendedor, encontrou uma boa ideia de negócio com potencial de crescimento, que já estava demonstrando um potencial de crescimento relevante com os números que a gente já tinha, por mais que muito incipientes. E no mesmo ano de 2016, ele já teve um salto de valuation de 3 vezes, onde ele captou mais R$600 mil. Em 2020, ele fez uma nova captação, já num valuation de 26 milhões, onde ele captou aí R$4 milhões para acelerar o seu crescimento. E, finalmente, em 2021, a Gama Academy foi vendida num valuation que chegou com o período pós earnout, né, que é uma das coisas que a gente ensina dentro do nosso programa. Para quem não entende do mercado de investimento em startups, ele fez a saída dele, o founder, que é o Junqueira, num valuation de 80 milhões, e foi comprado 51% da empresa, onde a gente teve um retorno para os investidores de 34 milhões, que foi distribuído aí ao longo para esses investidores que foram entrando. O Amuri, né, Amuri, entrou lá no início, viu a oportunidade antes dos demais, e com isso a gente conseguiu ter um retorno de 29 vezes investido. A gente colocou R$50 mil, voltou R$1.450.000 para o nosso bolso.
Então, assim como esse caso da Gama, como o caso que a Natália Félix também participou, tem vários outros êxitos, ao todo são 9 êxitos, né? 9 saídas que a gente fez, vendas que a gente fez, investimentos que a gente já conseguiu vender a empresa e ter a liquidez de volta, né? Ter o retorno sobre o nosso investimento. Mas não foi só histórias boas, a gente vai falar qual foi o preço que você teve que pagar, né, Amuri, lá no início para conseguir hoje sim acertar com muita consistência nos melhores deals. Bom, pessoal, obrigado aí pelo tempo, por estarem aqui com a gente. 50 pessoas aqui participando do nosso webinar. Muito prazer, a gente já se conhece, ou já fomos apresentados aqui, e eu queria trazer um pouquinho para vocês desse conteúdo para a gente falar de como apresentar e aproveitar essas melhores oportunidades para investir em startups. Como eu falei para vocês, tivemos uma fase no início em que eu passei lá nos meus primeiros investimentos errando muita coisa. Mas depois dos meus primeiros 10 investimentos errados, eu tive um primeiro exit que mudou completamente a minha visão de enxergar startups. Foi depois desse exit que eu comecei a perceber que investir em startups era uma forma de ir refinando essa nossa tese de investimento. E entenda, por exemplo, que quando você faz uma coisa errada e depois você quer fazer o certo, você vai melhorando, né, os seus processos. Foi o que eu fui fazendo em investimento em startups também. Eu fui tirando aqueles erros das 10 startups e tentando encontrar nos acertos quais eram as coisas que eu trazia um pouco mais para a minha tese. Uma das coisas que ficaram claras para mim é o seguinte: não adianta você fazer investimentos de uma vez só e achar que você pode só esperar e ver essas coisas dando certo. Você tem que, de certa forma, investir no que vai ser necessário em 4, 5, 6 anos, mas você tem que investir todos os anos. É como se você fosse um produtor de vinho, tá? Você não sabe todas as variáveis do mercado, o que elas vão ter lá para frente. Será que a temperatura vai mudar muito? Será que o solo vai precisar de outras mudanças? Será que a época de chuvas vai mudar? Você não sabe qual vão ser exatamente os resultados daquela uva que você está plantando. Mas uma certeza você tem. Você tem que plantar todo ano. Você tem que plantar todo ano, porque aquelas variáveis vão, depois de um tempo, trazer maturidade para aquele vinho. E aí, aquele investimento no plantio da uva, talvez em 2015, 16, 17, 18, traga safras que talvez a 19 seja a melhor safra de todas. Mas você sempre está fazendo o plantio. Isso no mundo das startups é você sempre investir de acordo com a sua tese ao longo dos anos. Porque imagine, por exemplo, que em 2020 você teve as pandemias. E aí, pandemia. E aí, obviamente, o investimento nas startups relacionadas à saúde, ou a trabalho remoto, ou então a você fazer decoração na sua casa, foram as que receberam maior apetite dos investidores. Mas imagina se você investisse só nesse ano. Em 2021 ou 2022, quando você começa a ter uma recuperação, você deixar de investir em vários setores que foram se mostrando prominentes para a gente estar investindo agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Você, no momento que começar a investir em startups, vai entender que essa é uma classe de ativos que, enquanto você investe de ano a ano, você está investindo nas transformações da inovação que o nosso país está parecendo, que o nosso país está passando. Então, se você pudesse resumir, Amuri, quais são as 10 coisas erradas, os 10 passos para você não repetir, quais seriam? A gente acredita que a melhor forma de você entender, então, como fazer esse investimento ao longo dos próximos anos, porque essa é uma escolha que a gente vai fazer agora, começar a diversificar a inovação. Quais são as coisas que eu tenho certeza que eu não posso fazer? O jeito errado de investir começa com uma baita de uma lição aqui. Uma lição de guerra. Eu não sei o quanto que vocês já conhecem ou já ouviram falar desse exemplo de um momento durante a Segunda Guerra Mundial, onde a gente estava percebendo ali uma grande disputa aérea. Estados Unidos e o Ocidente versus o eixo, estava tomando uma lavada no espaço aéreo, e eles chamaram o Abraham Wald, que era, apesar de ser austríaco, um matemático que já estava no lado do bem, tentando ali trazer o seu conhecimento matemático e estatístico, e ele foi convidado para fazer um estudo dos aviões que estavam sendo, de certa forma, abatidos, ou dos aviões que estavam sendo atingidos.
E aí, com um time de estatísticos, ele pôde fazer um estudo. O estudo pegou os aviões que estavam voltando e que estavam ali no pátio para serem analisados e marcou os pontos de bala em cada um desses aviões. Bom, não preciso falar para vocês que logo depois de fazer esse mapeamento dos tiros dos aviões, os engenheiros e os militares já tinham decidido que eles iam fazer um reforço nas partes que estavam com maior número de balas na aeronave. Mas qual é a grande sacada e por que ele é considerado um gênio da estatística que descobriu uma das coisas que é mais utilizadas hoje no mundo militar, que é justamente você comprovar seus dados para que você não tenha um viés de sobrevivência. Ele percebeu que os aviões que estavam sendo analisados e mapeados eram os aviões que tinham, de fato, voltado. Ou seja, mesmo tendo tomado tiro, eles tinham conseguido voltar até a base para serem analisados. Mas e os aviões que não voltaram? Os aviões que não voltaram eram justamente aqueles aviões que não tinham o espaço das marcas de bala. Ou seja, se eu estou analisando todos os aviões que estão no meu pátio com furos na ponta da asa, no meio e na parte de baixo dela, então aonde que eu deveria reforçar esse avião? A grande sacada aqui foi que ele falou que o avião deveria ser reforçado nos lugares onde não tinham marcas. Porque aquele lugar, se não tinha marca, era justamente que os aviões que tinham furos foram abatidos. Os aviões que receberam tiros nesses momentos, nesses locais, não voltaram. Então, o estatístico conseguiu provar para eles que reduzindo o peso de aviões e reforçando as áreas dos aviões que tinham voltado, que não tinham essa marcação, ele estava analisando os dados que não voltaram. Como é que a gente avalia isso para startup? Da mesma forma que se a gente está analisando só o que é apresentado, só os dados que são colocados ali na nossa frente, só os dados que são disponibilizados, a gente não está enxergando os buracos invisíveis de uma startup. A gente não pode só analisar as informações que estão aparentes. A gente precisa questionar os aviões que não voltaram. Assim como os buracos, os dados, eles às vezes estão escondidos. Você precisa entender a história completa. Você precisa entender que os investidores, muitas vezes, vão analisar o deck, um pitch, uma apresentação, e que a startup está preparada para apresentar aquilo ali da melhor forma possível. Mas existem muito mais startups do que a gente conseguiria investir. São mais de 15 mil no Brasil. São mais de 1.000 que recebem investimento por ano. Então, a gente precisa escolher algumas. Como que a gente separa o joio do trigo? É analisando as informações que não são óbvias. Esse é o primeiro passo para você não fazer besteiras na hora de investir. Essas informações, muitas vezes, vão depender de um processo. Aqui no Investidores VC, a gente tem um super layer, que a gente chama, que é um layer de segurança, um filtro nosso, que são as red flags e as yellow flags. As red flags e as yellow flags é um conjunto de alguns olhares nossos para que a gente tenha alertas muito claros de o que fazer e o que não fazer. Alertas que vão mostrar para a gente quais são as informações que não foram disponibilizadas, quais os aviões que ainda não voltaram. Eu vou passar rapidamente aqui por algumas delas. A primeira delas, cap table ruim. Você sabe o que é um cap table ruim? Para a gente entender o que é um cap table ruim, a gente primeiro precisa entender o que é um bom cap table. Um cap table bom, imagina quando uma startup está começando, é aquele cap table onde você tem a participação das pessoas que fazem parte daquela startup. E no início, você só tem os fundadores. Depois de um tempo, você vai trazendo investidores, você vai trazendo colaboradores. Um cap table ruim é quando essas pessoas que vão entrando no seu cap table não estão alinhadas no mesmo compromisso de longo prazo que os fundadores, que vão ter que ficar muito tempo. Então, imagine, por exemplo, que ao invés de contratar um desenvolvedor para fazer seu software, você dá um pedaço da sua empresa para uma outra empresa de software fazer o aplicativo para você. Ou, no início, ao invés de trazer um time para ter o seu CTO com sociedade, você dá uma participação de 10% para um mentor. Você está tornando esse cap table ruim. E, presta atenção o como isso é importante, tá? O cap table é um dos maiores obstáculos para a saída do investidor.
Eu vou te explicar isso aqui. Porque se lá no início ele tem 100%, à medida que ele vai trazendo outros investimentos e rodadas, esse cap table vai sendo reduzido. E não tem problema, faz parte da história reduzir o cap table. Mas aqui eu coloquei para vocês a expectativa dos investidores depois de cada uma das rodadas de investimento. Então você pode ver, por exemplo, que depois de um investimento anjo, a expectativa é que essa startup ainda tenha na mão dos fundadores do time em torno de 85% de participação. Agora, volta naquele exemplo que eu dei de um cap table ruim. Imagina se ela já tivesse dado 10% para algum mentor maravilhoso. Pois é, será que ela conseguiria fazer uma rodada anjo e ter ainda 85% depois? Não conseguiria. O cap table dela estaria prejudicado. E por que isso é um problema? Porque o fundo que vem depois do anjo sabe disso. E o Series A, que vai vir depois desse fundo, também sabe disso, que o cap table é uma coisa importante. O cap table é importante porque a jornada do empreendedor é uma jornada longa. Por mais que a nossa jornada seja para investir e sair em 3, 4, 5 anos depois do nosso investimento, a jornada do empreendedor muitas vezes é uma jornada de mais de 5, 6 anos, às vezes de 10 anos ou mais. E se ele não tiver uma participação grande ainda na mão dele, será que ele continua no negócio? Porque o que mantém o empreendedor por 10 anos numa jornada é a certeza de que ele vai ter um pote de ouro no arco-íris lá na frente. Que ele vai poder ficar esses 10 anos, mas que ele vai ter a certeza de que lá ele vai ter a saída dele, de que ele vai ficar milionário. Se ele deu essa participação de um jeito errado no início, errou. Esse empreendedor começa a perder esse sonho e a chance dele desistir do negócio é muito maior. Outras red flags, como por exemplo, eu vou até voltar aqui para falar para vocês, para mostrar um pouquinho, como por exemplo a pressa na captação, onde esse empreendedor está correndo para buscar dinheiro, mas a gente tem que olhar os aviões que não voltaram. Por que essa pressa? Será que o caixa está apertado? Será que tem alguma queima que a gente deveria estar olhando? Será que ele não está conseguindo com os investidores e quer usar você como uma isca para talvez atrair outras oportunidades de investimento? Existem muitas oportunidades muito boas, empreendedores que cadenciam e lidam com os investidores do jeito certo. A pressa é sempre a inimiga da captação. Então, a gente precisa saber as perguntas para não entrar na festa do FOMO, que é o medo de perder uma oportunidade. A gente não precisa disso. Tem oportunidades muito boas. Informações escondidas, que você só vai saber, por exemplo, interagindo e fazendo algumas perguntas provocativas para esse empreendedor. Não ter alguém que cuida de tecnologia. Então, investir numa startup, ela precisa entender o motor tecnológico, mudar o produto dela, lançar coisas novas, mas não. Essa startup decidiu usar uma empresa parceira para isso ou decidiu fazer uma coisa que não tem escalabilidade. A gente sabe que isso é um problema e como que a gente investiga nisso? Através das nossas análises de red flags. E por último, obviamente, uma coisa que eu também já cometi como erro, investir em empreendedores que não estão full-time. E aqui não é só ter um outro CNPJ não, tá? São empreendedores que às vezes estão fazendo mais de 1, 2, 3 coisas. Como é que a gente descobre se esse empreendedor não tem uma alternativa, se esse é o único plano dele e se ele está 100% comitado e os sócios também nessa jornada junto com a gente? E é claro, junto das red flags, a gente tem as yellow flags. E aí as yellow flags, elas são um pouco diferentes das red flags, porque elas isoladamente não significam um risco tão ruim, mas elas merecem ser investigadas. Por exemplo, casal de fundadores. Você já imaginou uma empresa que tem um casal de fundadores? Eles são casados, beleza, tá tudo certo. Mas o que acontece se o casamento termina? Será que a empresa continua? E como é que fica você nesse momento do investimento? Você investiu numa startup que é um casal? Será que você não deveria investigar mais? É um casal que já tem filhos, está junto há muito tempo, é estável? Ou é um casal jovem que ainda vai casar e morar junto? Será que isso merece uma investigação? Ou então, como é que está a receita dessa startup? Ela tem uma receita com alto nível de recorrência? Ou ela é um marketplace e que você precisa, a cada mês, buscar novos clientes? Essas são algumas das coisas que as yellow flags mostram para a gente e que, quando alguma delas aparece, a gente sabe que não é para investir. É uma forma errada você continuar o investimento sem você se aprofundar nela. E eu quero trazer, talvez, uma coisa que resuma muito disso, que é você não investir sozinho.
Porque se tem uma coisa que é errada, é que nesse momento a gente acha que a gente consegue ser mais esperto do que os outros. Para a gente descobrir os aviões que não voltaram, a gente precisa fazer perguntas, a gente precisa investigar, a gente precisa criar contexto. Isso significa que, além de ter tempos e trocas, a gente vai precisar claramente de ter cérebros compartilhando outros contextos além do nosso. A gente vai precisar também de apoio para tomar essa decisão. Não adianta só colocar o dinheiro, vai precisar de apoio jurídico, vai precisar de um apoio para entender os números daquela empresa. Investir sozinho, tudo isso cai com você. Se teve uma coisa que eu aprendi naqueles meus primeiros investimentos, é que sozinho eu errava muito mais. E depois da Investidores VC, a gente começou a ver que os investidores ajudam a trazer um melhor contexto de decisão. Então, meu primeiro conselho aqui, depois de falar como não fazer algumas besteiras, é não faça sozinho, faça junto de outros investidores. Primeira parte, pessoal, é o seguinte: se tem um segredo que a gente pode compartilhar aqui na Investidores VC, e que eu sei que talvez esse seja o mais difícil de todos, é que você tem que ter paciência para investir. Não significa que, amor, poxa, então vai demorar para eu começar a investir. Não é isso. É que você tem que saber acompanhar essa startup para ver o momento certo de colocar o seu investimento. Toda startup, quando ela vai conversar com o investidor, ela está chegando no melhor momento para ela, com o melhor discurso, com o melhor material. Mas será que aquela startup está de fato no melhor momento porque você ainda não teve tempo suficiente para ver ela desdobrando aquela história em crescimento? O que eu falo para você é que, muitas vezes, o mercado está indo de um jeito, mas um cliente cancela a solução da startup, o concorrente capta uma nova rodada de investimento, muda uma lei no país. E o que faz aquela startup que estava indo bem, talvez andar de lado? Você não sabe, nem eu sei. Mas, da mesma forma que uma startup pode, às vezes, estar passando por um problema, se ela tem a resiliência de ir atrás de resolver, ela encontra a solução e no mês seguinte ela traz para você um resultado de como ela resolveu aquela queda naquele mês ou aquela estabilidade que ela não conseguiu crescer. Então, ao longo de 3, 4, 5, 6 meses, é muito difícil para uma startup se manter crescendo sem parar. É natural que seja crescimento, andou de lado, crescimento, andou de lado. O que a gente precisa fazer, então, é não tentar encontrar uma startup no melhor mês dela. Acompanhar o maior número de startups para que você vá acompanhando esses meses ao longo da história dela. A gente costuma falar que cada mês que essa startup anda, ela tem que mandar um report para a gente. Então, imagine que você já tem algumas startups que você está acompanhando. Se você recebesse um report todo mês dela, o que você teria? Uma espécie de fotografia que mostra o que aconteceu naquela startup nos últimos 30 dias. Só que quando você coloca essas fotografias de forma sequencial, reporte de janeiro, reporte de fevereiro, reporte de março, você começa a construir um filme daquela startup. Aqui no Investidores VC, a gente sempre trabalha com as startups que estão querendo captar com a gente e que estão, obviamente, no nosso portfólio, com reporte mensal. E a gente tem uma tese onde a gente fala que a gente não investe em startups, que a gente não se relaciona por pelo menos 6 meses. Isso porque a gente sabe que a fotografia, muitas vezes, é bonita, mas é no filme que a gente descobre como aquele empreendedor, como aquela empreendedora pode reagir a meses ruins. Porque a gente aprende muito mais com aquela startup em meses ruins. Aqueles empreendedores, eles se mostram solucionadores de problemas em meses ruins. E é a sequência de aprendizado dos meses ruins que vai encontrar um mês de crescimento. E a velocidade que eles resolvem esses problemas e a quantidade de ferramentas que entram nesse canivete suíço vai trazer para esse empreendedor um crescimento maior ao longo do ano do que de outros empreendedores. Então, a primeira grande dica: acompanhe por mais tempo, seja mais paciente, peça os reportes, faça contato com as startups para que você acompanhe o crescimento, mas que você aprenda quando não está dando certo, se aquele time é um time que realmente vai ter o que precisa para encontrar o caminho do longo prazo do crescimento. Uma outra coisa importante é que você vai ter
obviamente, no seu universo, várias oportunidades para investir em startups. Muitas vezes você vai estar num evento, muitas vezes você vai ver alguma oferta para você participar de algum fundo com algumas pessoas, ou você vai ver alguma parada que no mercado você fala, pô, esse cara aqui eu gostaria de investir. Mas é importante a gente entender um pouco como é que funciona o jogo do Venture Capital. Existem momentos certos para você entrar e momentos certos para você sair das startups. A gente passa por um período muito longo de investimento nesses últimos 10 anos e eu pude ver pessoalmente alguns desses momentos onde a gente tinha taxa de juros baixa e muita gente investindo em startup, taxa de juros alta e uma certa escassez no nosso mercado. Mas se tem uma coisa que a gente já percebeu é que o nosso mercado ele acompanha sim essa flutuação, mas existe um comportamento histórico. Um comportamento histórico para a gente investir em bons valuations, um comportamento histórico para a gente vender as startups. Eu não sei se vocês sabem desses dados aqui, mas são dados que a gente traz junto com o nosso parceiro Queston sobre o cenário de transações M&As. Isso aqui, galera, é um pouco da fotografia de como que funcionam os exits no mundo das startups, tá? Só para vocês terem uma ideia, 98% das transações acontecem até 200 milhões de reais. Por que eu trago esse ponto? Significa que a venda das startups acontecendo a 200 milhões de reais, é óbvio que a gente tem muitas vendas maiores. A gente vê, por exemplo, a RD sendo comprada por mais de 1 bi, mas se existe um momento ideal para a gente vender o nosso negócio, será que não existe um momento ideal para a gente entrar nos negócios? Porque, na minha visão, se tem uma coisa que as pessoas cometem muitos erros, é nesse momento da entrada do valuation das startups. Eu sei que isso é um tema que merece desdobramentos nossos, a gente não vai conseguir passar ela tão rapidamente aqui. Mas por que você vai ficar investindo em qualquer startup, ou qualquer fundo, ou qualquer oportunidade, sem estar targeteando o momento ideal? E na minha opinião, e na nossa opinião aqui no Investidores VC, esse momento ideal é quando a gente está no early stage. É quando a gente está sendo o primeiro cheque dessa startup. Aquelas startups que estão valendo ali entre 10 e 15 milhões de reais, porque a gente sabe que a gente vai estar multiplicando nosso capital por 10, 15, 20 vezes, porque ela vai estar dentro de um range de venda de 200 milhões. E aí fica a provocação de muitos investidores, essa daqui eu investi, essa daqui eu adoro. E aí você vai ver essa startup valendo 100 milhões, 150 milhões, ele investindo nesse valuation. Qual que vai ser a chance dele conseguir um múltiplo de 10, 15, 20 vezes, como a gente faz aqui no Investidores VC, se ele já está pagando tão caro nesse negócio? Então, entender como funciona a saída, entender como a esteira do Venture Capital se comporta, é um pouco como assistir aquele filme com Brad Pitt, chamado Moneyball, que ele monta uma estratégia baseada em estatística para montar um time de beisebol que acaba tendo uma super performance no campeonato. Eu não sei se você já assistiu, mas ele faz exatamente isso. Ele começa a utilizar algumas estatísticas que ele sabe que vão levar ele a um resultado final. Nós temos essas estatísticas, nós sabemos quais são os alvos dos estratégicos, o quanto que a saída dos investidores são feitas através de vendas para empresas listadas na Bolsa e que esses valores são até 200 milhões na maioria dos casos. Então, qual é o momento certo? O momento certo é investir 4, 5 anos antes dessa startup estar nesse valor de mercado. Esse momento é o primeiro cheque das startups. Só que como é que você faz para conseguir, então, o acesso para ter esses primeiros cheques? Não adianta você simplesmente ficar vendo as matérias que saem na imprensa. Você vai acabar pagando caro porque você vai estar pegando tarde. Aqui no Investidores VC, a gente tem um framework que a gente usa para trazer muitas startups. E algumas delas podem até serem úteis para vocês. Então, nós somos próximos de algumas aceleradoras, a gente participa de programas de aceleração, somos mentores desses programas ou patrocinamos algum desses programas, atendemos esses Demo Days ou damos cursos para as aceleradoras. Dessa forma, a gente participa desse momento da startup ao longo do processo seletivo. Você, como investidor, também pode se aproximar de uma aceleradora que está perto da sua cidade. A gente participa de eventos, e se você já foi em algum desses eventos como Case, Startup Summit, você deve ter visto o nosso stand lá. A gente gosta de marcar presença. A gente sempre coloca um stand nos principais eventos do país, e nesses stands a gente conversa com os empreendedores. É a nossa forma de atrair as startups. Somos mantenedores e patrocinadores de vários programas
que são referências no ecossistema brasileiro de startups, como Startup SC de Santa Catarina, Florianópolis. Temos a nossa imersão Fundadores VC, onde a gente forma, já formamos mais de 150 empreendedores, estamos indo para a próxima turma agora, onde a gente ensina o jeito certo de captar investimento e de não fazer besteira na jornada. E, obviamente, os nossos investidores espalhados pelo Brasil inteiro, já são mais de 500, são nossos olheiros premium, que ficam sempre procurando oportunidades aonde a gente não está. Então, imagina ter 500 pessoas treinadas, já sabendo como encontrar boas startups, trazendo essas oportunidades para a nossa infraestrutura de time, de análise, de tecnologia fazer isso. É claro que para fazer isso tem que ter uma empresa grande, um time, uma tecnologia, a gente tem isso, 27 pessoas e uma baita numa plataforma, mas algumas desses canais, algumas dessas dicas podem ser úteis para vocês, investidores. No final do dia, pessoal, existem várias formas da gente entrar no mundo das startups, da gente investir. Mas eu não posso reforçar mais o fato de que se a gente quer ir longe, se a gente quer multiplicar nosso capital, se a gente quer ter um portfólio de 12, 13, 14, 15 startups, a gente precisa estar junto de outras pessoas que vão enxergar e cobrir outros pontos para que a gente possa ser bom no que a gente é e tomar nossas decisões. Então, aqui foi um wrap-up para a gente já ter algum baseline e saber para onde ir. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu estou pronto para responder algumas perguntas e interações aqui. João, concorda comigo? Com certeza. Acho que quem está aqui está tendo a oportunidade incrível de economizar muito dinheiro, muito tempo, aprendendo como percorrer essa jornada. E é fato que para a gente conseguir investir em boas startups, tem um dever de casa gigante que a gente tem que fazer como investidor. Da mesma forma que quando nós, investidores, investimos em ações, a gente tem análise fundamentalista, análise técnica, assessoria de investimentos e tem que investir muitas horas aprendendo sobre esse tipo de investimento e analisando boas ações para você tomar essa decisão de diversificação de investimento. Investir em startup não é mágica, não é gostosinho, não é simples. Você também tem que procurar boas startups, também tem que analisar. E a diferença é que lá na B3, na Nasdaq, você tem acesso aos dados públicos. Todas elas já estão disponíveis para você analisar. Você só precisa investir tempo. A gente tem um complicador a mais investindo em startup, que é você conseguir encontrar elas que estão voando baixo, estão abaixo do radar. Elas não são dados públicos, não são empresas públicas. Inclusive, são empresas muito pequenas comparado a empresas que estão listadas, porque é muito bom pagar mais barato, né, por essa ação, fazendo esse comparativo, que a gente tem potencial de valorização muito maior. E você deve estar se perguntando, como é que eu vou estruturar esse time todo? Como é que eu vou participar de todos esses eventos que o Amuri, que o Investidores VC faz para conseguir encontrar essas startups? E é sobre isso que eu vou trazer aqui para vocês. Vocês devem estar se perguntando aí como que você faz para investir nas startups que a gente já está avaliando, que a gente já está analisando, que a gente já está acompanhando, para que você não tenha todo esse trabalho para poder investir nos melhores deals. E agora eu vou compartilhar esse passo a passo com você para que você consiga atalhar caminho e aplicar o conhecimento que você aprendeu hoje aqui, que é não investir sozinho, mas investir junto, investir em rede, onde tudo fica mais eficiente, mais inteligente. A gente tem uma infraestrutura muito maior. A gente também não conseguiria ter, né, Amor? Quando você começou lá atrás, você não tinha essa infraestrutura toda que a gente tem aqui no Investidores VC para poder encontrar os melhores deals. E é o poder da rede que viabiliza isso tudo. E hoje você vai ter a oportunidade, que está nos assistindo agora, de fazer parte da nossa rede e somar forças com essa infraestrutura para você investir nos melhores negócios. Eu vou apresentar para você agora o Passaporte Investidores VC, o melhor caminho para você começar a investir em startups e ter um ótimo retorno sobre essa estratégia de diversificação de investimentos. Então, gente, basicamente, para você poder investir junto com a gente, o primeiro passo é você comprar o seu passaporte para fazer parte do nosso Club Deal. Você vai ter 2 dias inteiros para você aprender com profundidade sobre essa tese que a gente resumiu aqui numa palhinha de 40 minutos, onde o Amuri compartilhou esse conhecimento com você, mas tem muito mais coisa para a gente aprofundar. Essa é apenas a ponta do iceberg que a gente podia compartilhar aqui no tempo escasso que a gente tem. Mas além disso,
não basta só você ter o conhecimento. A gente precisa de tecnologia, a gente precisa de infraestrutura para organizar todas essas informações. Se a gente vai acompanhar a startup por 6 meses, se a gente vai solicitar report, se a gente vai conversar com várias startups, como é que eu vou organizar todas essas informações? Onde eu vou acompanhar isso tudo? E como é que eu vou sair do feeling, que é uma forma errada de investir, que custou caro para você, né, Amori? Como é que eu saio do feeling e começo a tomar decisões baseadas em dados? E tudo isso a gente conseguiu nos últimos 5 anos de investidores VC desenvolver, se estruturar, e a gente vai dar a oportunidade de você ter acesso a isso tudo hoje. Então, depois de você ter acesso à nossa plataforma, ao nosso app, com todas essas informações, você vai ter a oportunidade de fazer parte do nosso pool, investir em rede, onde a gente consegue ter mais perspectivas com diferentes investidores fazendo análise dessas melhores startups para a gente tomar as melhores decisões. Vai poder fazer a gestão da sua carteira de investimento em startups, de todas as startups investidas, com todos os reportes, toda essa evolução da startup, as novas rodadas até o exit, tudo num só lugar, onde a gente conseguiu, nesses 5 anos, com muito investimento, com muito esforço de tempo, energia, competência desse time, construir o melhor lugar, o lugar mais completo para quem quer diversificar investimento em startups. Então, gente, se você quiser fazer parte da rede de investimento do Investidores VC, você compra esse passaporte onde você vai ter tecnologia, educação, rede e vai poder fazer os investimentos tudo por meio dessa plataforma. E eu vou detalhar melhor para você aqui cada um desses elementos que são fundamentais para você investir junto com a gente. Como você pode ver aqui, quando a gente fala de ter uma plataforma, ter uma tecnologia para acompanhar, é isso. Nessa tela, a gente desenvolveu com o nosso time de tecnologia um lugar para você ver as principais informações das startups, onde a gente tem a nota, onde a gente tem o score, a gente tem acesso a quem já investiu, a gente tem acesso a todos os documentos que a gente solicitou para analisar de report, a gente tem acesso aos documentos de due diligence, das auditorias que a gente fez nessa startup antes de decidir abrir a rodada, e toda essa inteligência, toda a nossa tese de como encontrar boas startups, ela está estruturada de uma maneira onde a gente consegue transformar esses dados, que muitas vezes são qualitativos, num score, onde a gente pontua cada um dos critérios da nossa tese, para que a gente possa tomar uma decisão de investimento mais racional, mais estatística, como naquele filme do Moneyball que o Amori citou. A tecnologia serve para isso, para dar transparência, facilitar o acesso desses deals que a gente tem aqui, a nossa mesa de investimentos, o nosso time de deal flow, encontrando essas startups, analisando, consolidando os resultados. A gente centraliza isso tudo para que você possa acessar na palma da sua mão. Além desse aplicativo, que vocês conseguem acompanhar, como vocês estão conseguindo ver aqui, com todas essas informações, a gente, para quem entrar dentro da nossa comunidade, para quem entrar dentro do nosso Clube Deal, da nossa rede de investimento anjo, também vai poder utilizar da nossa assessoria jurídica e contábil. O Amori falou, e citando o Abraham Wald, que não basta a gente apenas analisar os furos que são visíveis, mas muitas das respostas estão no que o founder não nos apresenta. E para isso a gente precisa fazer uma auditoria, uma diligência. Imagina se você tivesse que fazer essa diligência, essa auditoria em todas as startups que você pensa em investir. Ia custar muito caro e ia ser inviável. Por isso que investir sozinho faz com que você invista muitas vezes de maneira errada e perca dinheiro. Hoje, como rede, a gente tem dentro de casa aqui do Investidores VC, nossa própria estrutura de due diligence contábil e jurídica, onde a gente tem profundidade de análise em todas as informações, na DRE, os contratos com os clientes, e tudo que é fundamental para a gente garantir que a gente está fazendo um investimento seguro e correto. Você vai poder usar a nossa infraestrutura. Então, como assim, João? Se eu quiser investir numa startup, eu posso usar da infraestrutura de vocês para fazer auditoria, para poder fazer análise dessa startup? Sim. Se você vê uma startup, conhecer uma startup que você quer investir, você pode cadastrar ela dentro do nosso time de deal flow, que vai fazer as devidas análises, e se a gente entender que faz sentido avançar, a gente vai avançar para esse processo de diligência, compartilhar essas informações com você, para não só você, mas como toda uma rede de mais de 500 investidores possa investir
nesse negócio, onde o cheque vai ser maior, nosso poder de influência dentro desse negócio vai ser maior e as chances de sucesso vão ser muito maiores. Mas além dessa assessoria jurídica e contábil, você também vai ter a possibilidade de usar o nosso time de Deal Flow, que está participando desses eventos, patrocinando esses eventos, tem essas diferentes estratégias e parcerias para captar novas oportunidades de investimento, como a Muri compartilhou anteriormente, e você vai ter acesso a todas essas startups que vão ser consolidadas dentro do app que eu mostrei para vocês. São 500 startups monitoradas por ano, João. Então, assim, é muito deal mesmo que a nossa mesa de analistas de investimento tem que ficar acompanhando. Imagina fazer isso sozinho. É impossível. Você não fazia essa análise nesse volume quando você estava sozinho. Então, a rede, ela não é só para ajudar o mercado, mas também para nos ajudar como investidores, porque a gente trabalha de maneira mais eficaz, mais eficiente e consegue ter resultados muito mais assertivos trabalhando com essa infraestrutura toda que só uma rede de investidores unidos consegue proporcionar. Então, além desse time de deal flow, a gente vai liberar algo que eu consegui negociar com você, né, amor, exclusivo. E se a gente for fazer um comparativo, você quer investir hoje em ações, você que está nos assistindo já investe em ações possivelmente, e você quer construir a sua própria tese de investimento, a sua própria diversificação de carteira para maximizar a sua rentabilidade. Pô, você não consegue, mesmo investindo na XP, sentar com o Guilherme Benchimol para, junto dele, planejar a sua estratégia de investimento e diversificação. Mas aqui no Investidores VC, você que está nos assistindo agora vai ter uma oportunidade exclusiva de personalizar a sua própria tese de investimento a portas fechadas, junto com a Muri no encontro exclusivo. A gente separou isso apenas para os 5 inscritos que vão avançar para fazer parte do nosso Club Deal hoje. Então, os 5 primeiros inscritos vão ter essa oportunidade de personalizar a sua própria tese. Então, se você quer investir nas startups que a gente investe, mas quer dar uma segmentada em startups de saúde, porque você é da área da saúde, ou na área de logística, na área de SaaS B2B, e não sabe o que mais você tem que analisar, como que você fecha essa tese, como você pode se planejar para fazer investimentos dentro da sua área de negócio, onde você pode contribuir mais, você vai ter acesso individual, exclusivo ao Muri, junto com esses 5 investidores, para personalizar a sua tese de investimento. E, além disso, você vai ter acesso à nossa rede. Hoje são mais de 500 investidores. A gente sabe que esse tipo de investimento vai muito além de ter resultado financeiro, que é o cerne de estudo que a gente faz, mas a gente tem uma série de benefícios a mais em atuar como rede, que é gerar negócio, fazer parceria. E dentro da rede aqui, nos eventos que a gente faz, a gente já viu sociedade acontecer, M&A acontecer, parceria de negócio, os investidores se transformando em clientes nos seus negócios principais que fizeram com que eles conseguissem construir o seu patrimônio, o seu capital para diversificação, e você vai ter acesso a isso tudo, onde a gente tem uma série de eventos presenciais aqui, também tem acesso dentro da plataforma, você vai ter o seu perfil de investidor, vai se conectar com outros investidores para que você possa não só fazer bons investimentos, mas também criar conexões e fazer negócio. Isso tudo, se você fosse criar sua própria rede de investimento, sua própria estrutura de investimento, você teria que contratar especialistas como a gente contratou para fazer análise de startups, você teria que desenvolver uma plataforma para conseguir fazer essa gestão sozinho, e você teria que ter o seu próprio, você teria que contratar, e obviamente teria que ser pontualmente, né? Para cada startup que você quer investir, você teria que pagar um custo alto para fazer uma diligência, uma auditoria, que inviabilizaria você investir com a segurança que você pode investir com a gente aqui. E isso tudo, a gente não tem nem como precificar quanto que custaria para você ter toda essa infraestrutura sozinho. Não faria o menor sentido, mas como rede faz. E você tem a oportunidade de entrar dentro do nosso Club Deal, a ter esse passaporte e ter toda essa infraestrutura para investir de maneira segura em startups por apenas R$ 19.900. Esse é o preço que a gente compartilha, é o preço que a gente pratica hoje no mercado, e é o investimento que você pode fazer para entrar hoje e ter todos esses benefícios do nosso Club Deal. Mas eu consegui aqui, para incentivar vocês que decidiram se preparar, decidiram aprender mais sobre investimento em startups e querem entrar nesse mundo, a gente conseguiu aprovar um incentivo a mais hoje. Ao invés de você pagar
o valor de mercado que a gente pratica no nosso dia a dia, você que quer dar esse próximo passo e já entendeu que isso é uma excelente estratégia de diversificação e que é muito melhor você diversificar em rede, eu estou patrocinando um incentivo a mais para você fazer a sua inscrição agora mesmo, no dia de hoje, até as 23 horas e 59 minutos, você vai poder fazer a sua inscrição por apenas R$ 14.900. Esse é o único investimento que você vai fazer para ter acesso a tudo isso que eu falei. Pagamento único, uma taxa única para ter toda essa infraestrutura ao longo de toda a sua jornada como investidor em startups. Então, quem não der esse passo agora vai já começar com o pé esquerdo, que é perdendo R$ 5.000, porque é inevitável que esse mercado que está crescendo absurdamente, que a gente está tendo excelentes resultados investindo em startups, é algo que você que é investidor não pode ficar de fora, você que é investidora não pode ficar de fora dessa estratégia de diversificação. A gente vive um mercado de investimento em startups muito similar àquele mercado de Bitcoin há 10 anos atrás, que todo mundo que hoje conhecia sobre criptomoeda lá atrás se arrepende de não ter entrado, porque teria multiplicado muitas vezes seu capital. Você tem a oportunidade de começar a investir em startups e multiplicar o seu capital investindo junto com a gente. E para começar, você já vai começar ganhando R$ 5.000 como benefício por dar esse próximo passo e investir junto com a gente. Então, se você quer garantir o seu lugar e poder ter uma reunião a portas fechadas com a Muri para te ajudar a personalizar sua tese de investimento, se aprofundar e sanar suas dúvidas dentro desse grupo exclusivo de 5 pessoas, você pode fazer a sua inscrição agora mesmo por esse QR Code aqui, e também pelo link que a gente está mandando agora aqui nos comentários, caso você não consiga ler o QR Code. Mas a gente só tem 5 vagas para essa mentoria ser bastante exclusiva e a gente conseguir dar o tempo devido para essa personalização dessa estratégia. Então, quero que você garanta o seu lugar agora mesmo, lendo esse QR Code e dando esse próximo passo. Você vai cair numa página que você vai responder as suas informações de contato, informações rápidas, para você garantir essa oferta e garantir o seu lugar dentro do nosso passaporte.